Olá pessoal, bem-vindos à nossa live operacional. E hoje o tema é diferente dos dois anteriores. Nas semanas passadas nós falamos sobre o dever de informação e o posicionamento comercial. E hoje eu quero entrar em algo mais operacional. Como a corretora ela deve funcionar, principalmente no seguro transporte. Esse ramo ele tem uma particularidade que a maioria das corretoras subestima. Ele não perdoa imprevisto. Quero começar com uma situação que acontece com mais frequência e que o mercado gosta de emitir. Um transportador que contrata seguro de carga, a pólice aberta, a corretora emite, entrega. 3 meses depois o cliente liga, teve um sinistro, roubo de carga. A seguradora nega. Motivo, o embarque não foi averbado. O cliente alega que não sabia que precisava averbar. E a equipe da corretora não explicou, não acompanhou e não documentou. Sabe quem responde por isso? A própria corretora. E isso não é um caso extremo, é o erro mais frequente no ramo de transporte. Ele nasce no sinistro, nasce na contratação, quando ninguém explicou que a averbação é o impacto que causa nela. Alguém aqui já viveu uma situação parecida? Um cliente que ficou sem cobertura por pura falha operacional ou falta de orientação da equipe? Responda aqui. Sabe por quê? O primeiro grande erro da maioria das corretoras é pular a etapa do diagnóstico. O cliente chega pedindo cotação, carga, rápida, eficiente, só que está errado. Por que está errado? Porque no transporte, a cotação inadequada não é apenas um problema comercial, é um problema jurídico. Uma apólice emitida com informações incorretas ou omissas resulta em negativa e ainda responsabilidade civil do corretor. Então, antes de falar em qualquer número, preço, a equipe precisa responder a 6 perguntas fundamentais. Anota aí. A primeira, o cliente é um transportador ou embarcador? Essa distinção ela define a natureza do produto. O seguro de transporte nacional é para o embarcador. Confundir com tomador é risco. A segunda é qual o tipo de carga? Carga perecível, inflamável, alto valor? Tem alguma cobertura específica? Não existe cotação genérica que resolva aqui. Terceira, qual é o tipo? Rodoviário, aéreo, marítimo? Cada um possui uma regulamentação, tratado, apólices próprias. A quarta pergunta, qual a frequência e o valor médio desses embarques? É isso que define se uma apólice alerta faz sentido e o que atende melhor. A quinta, a empresa possui um PGR, um plano de gerenciamento de risco? Quando exigido pela seguradora, o descumprimento de uma única PGR compromete todo o sistema. E a sexta, quais as rotas habituais? Rotas de alto risco, cláusulas adicionais, restrições e impactam diretamente o prêmio. E a equipe que não faz essas 6 perguntas não está vendendo seguro, está apenas emitindo papel. Agora eu quero que você seja sincero. Quantas dessas 6 perguntas a equipe de vocês faz ativamente antes de rodar uma cotação de transporte? O Marco Legal de Seguros reforça exatamente isso. O corretor deixou de ser um mero intermediário de produtos para se posicionar, por lei, como um orientador técnico. No transporte, isso significa que sua equipe ela precisa compreender essa engenharia de logística. Essa é a linha que divide uma corretora que realmente opera transporte de uma corretora que apenas emite a apólice. E depois desse diagnóstico da cotação, vem a emissão. E é aqui que os erros operacionais se escondem. E eu quero falar algo que muita gente esquece de treinar a equipe, a própria averbação. Na apólice aberta, a cobertura não é automática para o que está rodando na estrada. Cada embarque precisa ser comunicado à seguradora antes do início da viagem. E o embarque sem averbação é um embarque sem cobertura. Parece simples. Mas o que acontece na prática? O cliente tem dezenas de embarques por mês. A equipe entregou a apólice e nunca mais monitorou o fluxo. O cliente acha que está coberto, mas não está. E a seguradora pede esse histórico. Não há esse histórico para poder encaminhar.
Então, a equipe ela precisa ter um processo, mesmo que simples, para monitorar, auditar, confirmar as averbações da sua carteira. Além disso, há uma outra responsabilidade vital: monitorar as alterações na operação do cliente. O cliente mudou de rota, começou a transportar uma nova mercadoria. Qualquer alteração relevante precisa ser informada à seguradora imediatamente, antes que venha uma negativa no sinistro. E me diga aqui, como vocês controlam essas averbações dos clientes no transporte hoje? Planilha, sistema integrado ou depende da memória de cada colaborador? A resposta revela o nível de maturidade operacional da sua corretora. Porque é no sinistro que nós entendemos o que a equipe ela precisava saber antes da carga sair. Descobrir os prazos e os documentos necessários depois do evento é tarde demais. Eu vou passar pelos 4 pontos mais críticos que a sua equipe ela precisa dominar. A primeira é uma comunicação imediata. O segurado ele precisa avisar a seguradora dentro do prazo contratual, frequentemente e em caso de roubo. A equipe deve orientar o cliente sobre o fluxo da assinatura do contrato. O marco legal prevê essa responsabilidade direta do corretor. Boletim de ocorrência. Em caso de roubo, acidente, registro, é obrigatório o boletim. A corretora que orienta isso previne e guarda o registro de que está orientado. Outra, não mover a mercadoria. Em caso de avaria, a carga não pode ser removida. O cliente leigo costuma extraviar, estragou, joga fora e isso perde o direito da indenização. Conformidade da PGR. A seguradora vai exigir as evidências de que o plano estava sendo cumprido à risca na minuta exata do sinistro. Se houver descumprimento, a negativa será legítima. Agora me conta, alguém aqui já teve um cliente que descartou mercadoria variada antes da vistoria? Ou perdeu o prazo de comunicação porque tentou resolver sozinho? Casos reais valem mais de qualquer teoria. E existe um padrão claro aqui. O problema não nasce no sinistro, nasce na contratação, no monitoramento. O sinistro apenas revela o erro que já existia. E a corretora que opera com uma prova estruturada, ela não depende de memória, ela tem um histórico. E a nova lei de seguros trouxe avanços estruturais fantásticos para o nosso mercado, mas também trouxe responsabilidade técnica jurídica muito maior para quem distribui esses contratos. Então, se você atua no mercado de seguro, na logística e quer entender como o direito securitário impacta diretamente a saúde financeira e operacional das empresas, faça o seguinte: se inscreva aqui no canal, ative o sininho e deixe seu comentário. Quero saber de você. Você acredita que o rigor do novo marco legal vai forçar a profissionalização definitiva das operações de transporte ou vai engessar quem trabalha na ponta? Nos vemos agora lá no nosso grupo exclusivo para debater essa questão. Traga seus casos reais, a averbação que falhou, o sinistro mal conduzido, a PGR que estava vencida. E para aqui eu deixo uma pergunta para vocês levarem para as suas empresas. Se um colaborador da sua equipe precisasse conduzir sozinho uma operação de transporte do seu cliente mais complexo, ele saberia exatamente o que fazer em cada etapa? Pense nisso. Um grande abraço e até lá!